Pedro, eu prometi que a gente ia voltar a falar desse assunto. Então, já vou começar contigo, Pedro Venceslau, para a gente comentar esse movimento de tudo que aconteceu hoje. Vamos recapitular para quem chegou agora. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo nos Estados Unidos e postou nas redes sociais dizendo: não vou voltar para o Brasil, estou me licenciando do meu mandato de deputado federal, vou ficar aqui para anistia, para poder trabalhar, né, internacionalmente em relação ao que ele chama de censura no Brasil, críticas ao Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes. Ok. Teve reação do PT, teve reação do PL, que foi pego de surpresa, e essa reação de Jair Bolsonaro. O quanto esse movimento, Pedro, de Eduardo Bolsonaro influencia não só na vida pessoal dele, no futuro que ele poderia ter aqui, com o eventual apreensão de passaporte, ele não tem mandado de prisão, não tem nem denúncia dele no Supremo, mas eventualmente medo de ser preso, etc, etc. E fazendo esse paralelo com o papel que ele terá em relação ao que está prestes a acontecer com Jair Bolsonaro, que é ser julgado e provavelmente condenado no STF. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, essa decisão do Paulo Gonet, da PGR, esvaziou esse autoexílio do Eduardo Bolsonaro, porque é muito pouco provável que depois desse despacho do Paulo Gonet, o Supremo Tribunal Federal vá na contramão e decida pedir a retenção do passaporte dele. Portanto, se ele estivesse aqui no Brasil, ele ia poder assumir a Comissão de Relações Exteriores, estaria com o passaporte válido, poderia viajar para onde quisesse para fazer as suas articulações, denunciar o que bem entendesse. Mas agora, aparentemente, mesmo com essa decisão do Paulo Gonet, ele fica nos Estados Unidos, mesmo que o STF depois se manifeste contrariamente à ideia de retenção do passaporte, ele não volta mais, ele fica por lá. Bom, dito isso, essa decisão do Eduardo Bolsonaro tumultuou o PL, tumultuou completamente e esvaziou aquela que era para ser a principal trincheira dos bolsonaristas aqui no Brasil, que era a Comissão de Relações Exteriores. Ela daria um verniz institucional para essa militância do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, se ele fosse participar de fóruns internacionais, visitar autoridades, circular pelo parlamento americano, sendo deputado federal presidente da Comissão de Relações Exteriores, isso teria um peso muito grande. Então, era por isso que o Lindbergh Farias se empenhou tanto em tentar impedir que ele ocupasse esse cargo. Chegou a dizer que o PT abriria mão de qualquer posto para que ele não ficasse como presidente da CRE. No final das contas, o presidente Jair Bolsonaro agora, o ex-presidente, nessa entrevista coletiva, disse que o escolhido vai ser o Felipe Barros, ou seja, desautorizou o próprio Eduardo Bolsonaro, que disse que o substituto dele na comissão seria o deputado Zucco. Eu já tinha adiantado aqui antes que o Eduardo Bolsonaro se antecipou demais ao dizer que o Zucco seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores indicado pelo PL. Se antecipou porque não consultou a bancada, partiu da premissa de que ele tem tanta influência na bancada que ele poderia, da cabeça dele, indicar um nome e esse nome seria acatado pelo colegiado do PL na Câmara. Não foi, não é bem assim que a coisa funciona. Eu já tinha conversado com pelo menos 3 deputados do PL que me disseram que o Zucco não tinha o melhor perfil para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Falaram em 2 nomes, o próprio Felipe Barros, que é do PL do Paraná, ou o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Achavam que ele poderia cumprir melhor esse papel. Além disso, outra discussão que já se faz na bancada do PL é: o partido abriu mão de ocupar a presidência de outras comissões muito mais interessantes do ponto de vista político para ocupar a Comissão de Relações Exteriores, numa divisão que foi feita pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Ele fez o seguinte: para o Centrão, ele deixou a Comissão de Saúde, se não me engano, que é uma comissão robusta, que tem bastante recursos, e para a ala política, ele deixou a Comissão de Relações Exteriores. Na verdade, ele deixou a ala política, que é comandada pelos bolsonaristas, definir qual era o espaço que eles queriam ocupar, e eles escolheram a Comissão de Relações Exteriores. Só que ela fazia sentido se fosse presidida pelo Eduardo Bolsonaro. Então, perdeu um pouco o objetivo de você ter uma Comissão de Relações Exteriores se não for Eduardo Bolsonaro. Porque eu acho pouco provável que o deputado Felipe Barros faça um périplo internacional como faria o Eduardo Bolsonaro. E se fizer, não vai ter o mesmo peso de ser o filho do ex-presidente da República.
Então, há um clima de insatisfação na bancada. Primeiro, porque faltou disciplina partidária, Eduardo Bolsonaro, segundo deputados me disseram. Não se toma uma decisão dessa, importante como essa, e se comunica a bancada num vídeo divulgado nas redes sociais. Era importante ele ter feito pelo menos uma reunião ou conversado com dirigentes partidários. Me disseram, inclusive, que ele chegou a vir para o Brasil, foi aconselhado pelos advogados a voltar para os Estados Unidos porque ele poderia ter o passaporte apreendido, o que não vai acontecer, né? Ficou claro agora, depois do despacho do Paulo Gonet. Então agora o PL vai presidir a Comissão de Relações Exteriores em vez de presidir a Comissão de Orçamento ou a Comissão de Fiscalização, por exemplo, que tem poder de convocar ministros, o que daria para constranger muito mais o governo.